Legal, legal. Eu sinto assim que as pessoas, e eu já tinha falado isso até em um outro podcast com o Luciano Barbosa, ele também veio oriundo da área de gestão, e aí eu sinto que as pessoas, quando eu falo sobre RH, é muito claro na cabeça das pessoas o que, que significa o RH, porque é o que é tangível na vida delas, né? E a gestão, ela não parece palpável Não para é. a grande maioria dos colaboradores. Eu acho que a liderança, ela consegue tangibilizar isso melhor, até porque o cerne, né, do papel de um líder é gerir, né, é fazer gestão. Mas o colaborador, eu acho que ele ainda não entende os mecanismos, assim. Então, traz um pouquinho para a gente o que é, por exemplo, o planejamento estratégico, assim, né? Porque é uma palavra, assim, que eu entendo que pode assustar e muitas pessoas não entendem realmente o que significa, mas o que significa realmente na prática e qual que é a importância disso para um sucesso de uma empresa do que tu já participou de projetos, assim? Disse, olha, planejamento estratégico, a palavra assusta realmente empresas médias e pequenas. Se falar de planejamento estratégico, o pessoal gela, sabe? Aquele frio que vai da nuca até lá embaixo. O pessoal não quer saber, acho que vai burocratizar a empresa, que não serve, etc. Não é para mim, né? Não é pra, Não é eles para já mim. pensam, não Não é é para para mim. mim. Eu já sei o que eu quero fazer, não é para mim. A grande verdade, assim, eu quando faço treinamento sobre planejamento estratégico, eu assumo muito o papel do filme Tropa de Elite. Vamos falar o que é estratégia. Não, mentira, eu não faço nada disso. Levo a granada pro pessoal para ninguém dormir na sala, não. A verdade é assim, eu sempre tento trazer as metáforas para as pessoas. Tem muitos níveis de granularidade do que é um planejamento. Então, eu sempre dou o exemplo da Segunda Guerra Mundial. É um tema que muita gente já viu, enfim, já estudou, etc. e tal. E eu sempre entro na sala e faço assim, pergunto, e aí, qual foi a estratégia dos aliados para vencer o eixo na Segunda Guerra Mundial? Como é que a gente se põe a gente, né? Como se a gente tivesse ido lá. Aí, como é que a gente ganhou da Alemanha nazista? E todo mundo fala assim, foi a invasão da Normandia, o dia D, etc. e tal. Não, não é nada disso. Onde parte o princípio do que é estratégia? Você tem que ter um propósito por trás, tem que saber o que você quer e a estratégia é uma forma de chegar lá. Então, você pergunta, por que a gente estava combatendo a Alemanha? Porque tinha o Holocausto. Não. Tá bom, morreram 6 milhões de judeus, mas morreram 23 milhões de ciganos, de negros, de pobres, quase 2 milhões de pessoas arrastadas nisso. O pessoal fala assim, puxa, mas eu não sabia isso. Pois é. Por que a gente estava combatendo a Alemanha nazista? E você vai puxando, até que todo mundo entende. Você mostra no mapa o que eles estavam dominando e todo mundo entende, o comércio. Eles estavam dominando o comércio mundial. Toda a parte do Mediterrâneo, Atlântico Norte, as saídas para o Oriente Médio, para a África, ia ser dominada por um único império. O comércio mundial, na época, era 90% transitava por ali. Então, você imagina se isso ficasse na mão de um único país, o poder que ia ter. Então, essa era a grande razão, é combater isso. Então, você primeiro precisa achar o grande porquê você vai fazer um planejamento. As estratégias são as formas de você colocar ali. Então, nesse exemplo da Segunda Guerra Mundial, a forma de combater a Alemanha estava muito poderosa, tinha um arsenal bélico muito poderoso mesmo. A única forma que você tinha de combater um exército desse tamanho é atacar várias frentes para você dispersar o poder. Então tinha a Inglaterra indo por um lado, os americanos entrando pelo sul da França, pela Itália e também pelo norte da África, e você tinha a Rússia vindo, não era a União Soviética ainda, era a Rússia vindo do leste europeu para enfraquecer. Mas era bombardear e acabar com o exército? Não, a estratégia é cortar as linhas de suprimento. Cortar o abastecimento. Sem munição, sem combustível e sem alimento, é como você enfraquece a União. Então, isso é uma estratégia, é o como você vai conseguir chegar lá. Trazendo isso para o mundo corporativo, para tangibilizar um pouquinho, isso assim, olha, você não necessariamente precisa fazer um planejamento estratégico e fazer porter e fazer um monte de pesquisa de mercado, etc. e tal. O que você precisa para dentro de uma empresa, você tem que ficar brutalmente transparente o que você quer alcançar num próximo período de tempo. Isso você tem que ser muito honesto com você mesmo, porque senão você vai criar caminhos que não vão te levar ao objetivo. Então, assim como o exemplo que eu dei da Segunda Guerra Mundial, assim, qual que é o objetivo? É não deixar a Alemanha dominar o comércio mundial. Tá claro isso? Em consequência, nós vamos acabar com o Holocausto, etc. e tal, mas isso é o principal objetivo. Para uma empresa é a mesma coisa. Olha, eu quero ser a primeira, ou eu quero ser a... Tem certeza que é isso que você quer? Na hora que isso está brutalmente claro, aí os caminhos que a gente fala para poder fazer isso, que são as estratégias, é que elas vão dar certo. Esse é o grande objetivo. Então, a estratégia são níveis de granularidade de interpretação do que você quer. Você pode falar que um planejamento do ano seguinte é uma estratégia. Tá bom.
Pode ser. Na verdade, precisa um pouco mais de perspectiva que isso. Mas o fato é, não precisa ter medo de fazer isso. Ele não é um bicho de 7 cabeças. Simplesmente alinhar conceitos, alinhar perspectivas e deixar claro o que a gente quer alcançar. Aí sim você consegue realmente começar a planejar. Legal. E quando tu traz na perspectiva, assim, de uma empresa pequena, que acho que você já se deparou muito com isso, né? E tenho certeza que sempre tem alguns empreendedores aqui acompanhando essas lives. Sou uma empresa pequena e eu não sei por onde começar. Assim, que métodos assim que você acredita que são essenciais para ter esse bom planejamento? Assim, que métodos que você utilizou em alguns desses clientes e o que você recomendaria para esses empreendedores? Meu amigo, você que é um pequeno empreendedor, que você tem uma empresa média, fatura aí até pequena, até 100 milhões por ano, a melhor forma de você fazer um planejamento é fazer psicanálise. Porque você vai ficar maluco querendo fazer isso aqui. Parece brincadeira, mas não é. Não precisa metodologias profundas. Você não precisa fazer uma análise Porter, você não precisa usar ferramentas complexas para fazer isso aqui. Eu vou te falar por quê. As metodologias, elas são guias para você colocar alguma consistência acadêmica por trás. A gente, por exemplo, lá na DGB, eu tenho um arsenal de metodologia. Aliás, antigamente tinha um site que chamava 1001 Strategy. Eu não sei se ele ainda existe. Era um site que tinha 1001 metodologias para fazer planejamento estratégico. Jesus! Depois você tem ideia. Eu não sei se ele existe ainda, mas estava lá. Então, você não precisa achar metodologias milaborantes. Não é isso que vai garantir o sucesso do seu planejamento. O que precisa garantir o planejamento estratégico ou o planejamento da sua empresa é o alinhamento muito claro do que o fundador, ou CEO, ou o conselho, o que vocês querem atingir e quais são as possibilidades para isso num curto, médio prazo. Vou te dar 2 grandes exemplos de processos que a gente usa. Né? Tem 2 grandes escolas de estratégias. Tem uma que é o Michael Porter, né, a análise competitiva dele, que são as 5 forças de Porter, como é que é a cadeia competitiva aqui no meio, onde você está inserido, como é que é a relação com os concorrentes, é predatório, não é predatório, é tudo cartel, todo mundo se dá bem, etc. e tal, é rouba-monte ou não, tem mercado para a gente expandir, e você tem os fornecedores, qual é a força que eles têm sobre você, você tem os clientes, qual é o poder que eles têm sobre você, você tem novos entrantes e produtos substitutos. Então você olha essas 5 forças, para que serve Porter? Ele foi muito, muito usado, ainda é muito usado, mas principalmente na década de 80, final até os anos 90, onde você precisava se encontrar na cadeia onde você estava. Você precisava se localizar, tirar uma foto para saber onde eu me encaixo aqui e saber se eu sou bom ou se eu sou ruim. Basicamente, para você tentar achar suas fraquezas e, de alguma forma, mitigá-las. Eu tenho problema com fornecedor. Estou num mundo aqui que eu compro aço, cimento e elevador, as construtoras residenciais. Está ferrado. Aço, cimento está na mão de pouco. Elevador, então, tem 2 empresas no Brasil inteiro capazes de fazer. Então, você tem que, de alguma forma, mitigar esses riscos que você tem. Então, Porter serve para fazer isso aqui. Lá pelo final dos anos 90, quando começou a internet, apareceu um outro pensador chamado Gary Hamel. Gary Hamel veio com uma outra história. Ele falou o seguinte, olha, legal, a gente precisa saber no que a gente é bom, o que a gente tem de fraqueza aqui para mitigar isso aqui, para a gente se proteger. Mas o que Gary Hamel percebeu? Ele falou assim, o mundo vai mudar. Estava tendo uma revolução de informação naquela época. A velocidade com que o mundo vai mudar, as coisas vão acontecer, vai ser muito mais rápida do que antes da internet. Ele percebeu isso. Então, o que Gary Hamel trouxe? Ele falou assim, olha, legal, você é muito bom nisso. Agora, você precisa pensar se você... no que você vai precisar ser bom daqui a algum tempo. Porque talvez isso aqui mude. No que você é bom hoje não te atenda para daqui a 5 anos. Você precisa mudar para isso. E aí começou a ter amarração com o que hoje a gente fala de ambidestria organizacional. Né? Ambidestria organizacional, o Gary Hamel trouxe esses conceitos lá atrás e falou assim, tá, no que eu sou bom, mas no que eu preciso ser bom? Eu preciso ser muito produtivo, excelente nisso aqui, tá, mas eu preciso ser inovador e criativo para o que vem pela frente. Então, não adianta nada você ser muito bom nisso se nisso que você é bom daqui a 5 anos não serve mais para nada. Essas são as grandes escolas que a gente usa, independente da metodologia, olha, foca muito bem no que você é bom hoje, tira o máximo proveito, seja produtivo, seja eficiente, eficaz em tudo isso aqui, mas não deixe de perceber no que você vai precisar ser bom para o futuro. E esse é o papel da estratégia, principalmente para os líderes da empresa e principalmente para o CEO ou o empreendedor, o dono. Qual é o grande papel deles? Não é execução, é antecipar o futuro.
Porque enquanto você tem o seu planejamento focado em fazer muito bem isso aqui, você tem que ter uma parte da organização olhando no que eu vou precisar ser bom para daqui a algum tempo. Então, juntar esses dois mundos, que é o que hoje a gente chama de ambidestria, você vê, modismo, né? Isso aí já existe faz muito tempo. Só que hoje, não, a ambidestria é um negócio legal pra caramba, é para vender livro e palestra. Então, mas isso serve muito bem. Mas a gente traz esses conceitos para que as empresas consigam entender, assim, opa, peraí, eu acho que eu preciso planejar. Não é um planejamento estratégico profundo, mas eu preciso. Então, tem metodologias e métodos que te ajudam nisso. E aí, isso é uma forma transitória. Eu falei assim, tá bom, tem coisas que eu preciso investigar, tá? No que eu faço hoje, o que eu preciso investigar? Eu não tenho ideia. Então, eu vou investigar quais são novas possibilidades, novos mercados, etc. e tal. Uma vez que você determinou que alguma coisa tem alguma atração com você, você vai experimentar. Põe uma célula, faz um experimento, faz um POC, faz alguma coisa interessante para ver se funciona. Funcionou, você traz para a linha de produção.